Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem. Nessa terça-feira, hoje, dia 2 de julho de 2024, marcado, né, aí por mais um pregão com algumas ações em queda, interessante, mas nada aportável no sentido de grande oportunidade na minha avaliação, tá? Hoje, né, teve uma cobertura atualizada pelo Banco City, rebaixando o preço-alvo com renúncia de conselheira. Para mim não faz nenhum sentido, mas vamos falar sobre isso no decorrer do vídeo. Hoje nós tivemos também a divulgação dos dados da BB Seguros, um crescimento muito bom em alguns segmentos, surpreendendo mais uma vez, o que me faz refletir sobre aportes maiores, tá? Pensando até mesmo dividendos para fevereiro, e Caixa Seguridade. Resultados mensais de abril para a Caixa Seguridade mostrou um aumento na sinistralidade. Eu vou mostrar para vocês aqui e falar em detalhes desses números. Forte saída de capital estrangeiro, a sangria não parou no mês de junho, se tornando o pior mês da Bolsa desde 2018. E a entrevista do Guilherme Achê, que, né, o gestor aí que é conhecido pelo caso da IRBR3, né, através da esquadra, no qual ficou short na resseguradora, ganhou muito com isso, e também, né, trouxe a público aí fatores de fraude na IRBR, revelou, né, fatores de fraude, acredita em Bolsa Barata no momento melhor do que o governo Dilma, segundo ele, tá? Então, faremos sobre isso no decorrer do vídeo. Um pregão hoje com Bradesco PN, BBDC 4 nos 12,23. Muitos, né, acreditam ser a melhor oportunidade da bolsa no momento. Na minha avaliação, é importante salientar, tá, que cada investidor ele tem um momento pessoal. Talvez o investidor que acha isso, ele tem um caixa muito forte para aguentar todo o tempo que, né, carregar a posição requer em relação a pagamento de proventos no curto prazo. Para mim é interessante, mas deveria ficar mais atraente ainda, tá? Pode ficar mais atraente ainda, ou por duas vias, né? Ou o banco entregando lucros maiores, voltando, né, aí a ter menor inadimplência e etc., melhores produtos, melhor tecnologia, menor custo, tá? Ou a segunda via, o mercado batendo ainda mais, tá? Entregando aí um preço mais atrativo em relação ao risco. Sobre Vale no 62,93, queda de 0,033, na verdade interrompendo aquele ciclo de alta interessante, né? Semin também 0,55 de queda, no 5,42 nós tivemos também queda no preço do minério de ferro na data de hoje. E Irani, se não prestar atenção, né, o bonde da Irani vai passar e muita gente não pegou, ou, né, vai deixar aí de lado, tá? O papel alta de 1,16, alguns pregões seguidos de alta, saiu lá dos 8,30, 8,40 e veio aí para casa dos 8,72. Um outro ativo que eu estou de olho, que também é small cap, bem interessante, com uma tese muito forte para o longo prazo, é a Kepler Weber, tá? Novamente abaixo dos R$ 10, tem no seu DNA pagamento de proventos, mesmo atuando em um segmento aí cíclico, né? Que é o segmento de grãos, então, e outros segmentos referentes aí ao agro, né, e etc. E Transmissão Paulista, 26,80, alta de 1,3% da data de hoje. Auren Energia, volatilidade no curto prazo, queda de 1,22%. Sobre Vale, no 62,93, queda de 0,33 hoje. E o Banco City se mostrou preocupado com Vale após renúncia de conselheira. Aí, nesse sentido, nós temos, tá, ontem aí, alguns fatores no qual estimou-se que houve algum tipo de discussão e etc. É necessário esses fatos, né, serem esclarecidos pela companhia, na minha avaliação, e para mim também não faz sentido você fazer um relatório da noite para o dia, se um ativo, tá, se o ativo no longo prazo deve performar bem, você recomendar ele a um preço abaixo em relação ao alvo, sendo que
um conselheiro renunciou. Ah, mas e a questão da IRBR e a questão da Americanas? São fatores diferentes na minha avaliação, tá? Na minha avaliação são fatores diferentes, até porque você tinha toda uma organização, toda uma cúpula na Americanas trabalhando para lesar os acionistas, tá? Na Vale, você tem diferentes conselheiros por indicações de diferentes tubarões, tá? Eu acho que esse seria o denominador, brigando entre si ali, querendo o seu espaço. Essa é a minha avaliação, né? Sem ter um controlador definido, tá? Então esse é um fator que eu acho que vale a pena prestar atenção, que pode realmente fazer preço, é a lucratividade do ativo no médio e longo prazo e o seu crescimento. Sobre BB Seguros, os 32,83, nos últimos 6 meses, laterizada, 3,3% de queda. Falaremos sobre o desempenho mensal. É importante falar sobre esse desempenho, que ele é de abril, ele já faz jus aí ao segundo trimestre de 2024. Nós teremos depois, né, aí o mês de maio já sendo divulgado com o trimestre, né, fechamento com os dados de junho, tudo junto agora, né, no dia 5 de agosto. Então, o mês de abril ele é quase um pré-relatório trimestral, né, do que esperar, pensando para o segundo trimestre de 2024. Não temos acesso na BB Seguros à questão do sinistro, tá? Mas, olhando para crescimento, você teve um aumento de 44% no segmento rural, tá? Em relação aí às linhas de negócios agrícolas, somando 47%, e tá, penhor rural sendo responsável por 23% e vida produtor rural 57%. Segmento prestamista teve números parecidos com o ano passado, e também segmento vida um pouco inferior ao ano passado. Rural sendo destaque, habitacional ainda, né, aí vai tomando seu espaço de pouco a pouco, e residencial também, tá? Sobre Caixa Seguridade, 0,28% de alta hoje nos 14,28. Penso em novas compras, as novas ordens já estão disponibilizadas, tá? Pensando em proventos até agora em agosto também, quem sabe aí abaixo de R$ 14. E eu vou começar destacando a sinistralidade agora, né, do mês de abril. A sinistralidade total do segmento de seguros foi de 25%, tá? Então, e um aumento de 4,6% em relação ao mês anterior, tá? Ou seja, ao mês de março de 2024 e 5% superior em relação a abril de 23, marcado principalmente por quê? Pelo fator do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar, né, como que isso se dará, olhando lá depois para a Caixa Seguridade no mês de maio e junho, que aí já é fechamento de trimestre, tá? Mesmo assim, a companhia entregou crescimento, tá? No segmento habitacional, emitiu mais prêmios, né, que no abril de 2023, 9% de crescimento em relação a 2023, residencial também crescimento de 34%, tá? E também aí no segmento vida, 2,2%, e prestamista, crescimento de 23%. Ou seja, praticamente todos os segmentos com crescimento versus abril de 2023, tá? Então, acho que isso é importante ser lembrado aqui, mesmo com a alta no sinistro de curto prazo. Olhando sobre a demandada de estrangeiros, 4,2 bilhões, houve entrada na reta final do mês, porém, né, isso mostra também a questão aí do dólar, aumento do dólar, e um outro fator é o IPCA batendo recorde, né, IPCA pagando 6,65%. Muita gente já aposta em IPCA mais 7%, eu não acredito nisso, tá? Ao menos no curto prazo, acho que não faria muito sentido, a não ser que você aumente ainda a irresponsabilidade fiscal, o governo fale muito mais e demonstre menor previsibilidade ainda maior para 2025. Então, acho que pensar em IPCA mais 7, por exemplo, seria um grande
nesse momento, um grande absurdo, tá? Pode acontecer? Pode acontecer, porque estamos falando de inflação, estamos falando do aumento real do custo de vida. Porém, é importante ser pragmático, tá? Nesse sentido aqui. E nesse sentido também, a saída de capital estrangeiro, nós tivemos a alta do dólar. Muito tem se falado por que o Banco Central não está intervindo no mercado cambial, né? Como é que o mercado, o Banco Central vê o dólar subindo seguidamente e não faz nada? Simples, porque o mercado, na minha avaliação, engoliria facilmente o Banco Central, tá? Então, não dá para você simplesmente ou imprimir dinheiro ou ir lá e recomprar títulos. Acho que não é simples assim, tá? A atuação do Banco Central. Não estou defendendo o Campos Neto, pelo contrário, acho que a sua atuação não é das mais defensáveis, mas é a questão de ser justo, né? É importante ser justo sobre cada aí entidade pública. Por fim, o Guilherme Axé deu entrevista para o Bom aí podcast sobre mercado, Market Makers, falando sobre a questão do Brasil sempre, né, arrumar um jeito de bagunçar as coisas. Então, mesmo assim, pensando em 10 anos, você poderia ter uma perspectiva de melhora, segundo ele. E hoje estaria melhor lá do que durante o governo Dilma. Aqui que eu acredito, né? O gestor em si, ele tem as suas teses. Então, é importante olhar qual será o comportamento desse gestor. Acho que o Guilherme Axé é de qualidade, tá? Tem aí um bom histórico, mas não dá para esquecer, por exemplo, do Stuhlberg, né, lá no início, falando no Fundo Verde sobre a questão do Brasil, o mercado preferir Lula. Não dá para esquecer também, entre outros, né, que depois mudou o discurso. Ou seja, será que perderam dinheiro mesmo? Será que colocaram deles na reta e estavam do outro lado? Então, é importante o investidor não seguir cegamente nenhum gestor ou nenhum analista só com viés político. É importante olhar os números e olhar o comportamento dos mesmos. Mas, pessoal, esse é o vídeo. O vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente. Fale aqui o que você está fazendo nesse momento. Tem aportado em alguns ativos? Vejo, né, alguns investidores aportando em Petrobras no momento, outros até mesmo em Banco do Brasil, que é o meu caso, e BB Seguros. Fale aqui o que você está aportando, se está fazendo mais caixa nesse início de julho. No mais, bons apostas a todos vocês e até o próximo.